No Antigo Testamento, há um nome que aparece em quase todos os momentos de crise na história de Israel: Baal. Ele não só era mais um ídolo no meio da multidão de deuses pagãos, ele foi o principal rival do verdadeiro Deus durante séculos. Por isso, ele é o falso Deus mais mencionado na Bíblia. E sabe o mais assustador? Israel, mesmo conhecendo o verdadeiro Deus, não conseguia se livrar dele. A luta contra Baal foi tão intensa que quase destruiu a fé e a nação do povo escolhido. Por isso, neste vídeo, vamos buscar entender por que o culto a esse falso Deus era tão incrivelmente sedutor e como o Senhor mostrou de forma espetacular que Baal não passava de uma fraude. A palavra Baal é um título que significa senhor ou dono nas línguas semíticas. O mais curioso é que cada cidade tinha seu senhor, seu Baal. Todos eles eram considerados uma manifestação diferente da mesma divindade. Ou seja, Baal era como uma franquia de falsos deuses. Cada região adaptava sua versão, mas no fim era sempre o mesmo espírito enganador. Os cananeus acreditavam que Baal era o Deus que garantia a manutenção da vida. Ele era responsável pela chuva, pela fertilidade da terra e humana e pela colheita. Sua história era contada como uma luta constante contra o caos. Primeiro, Baal teria vencido Iã, o dragão do mar, símbolo do caos primordial. Mas a ameaça não parava por aí. O deus Mote, cujo nome significava morte, representava a seca, a infertilidade e tudo que destruía a vida. Ele chegou a derrotar Baal e levá-lo para o mundo dos mortos. Sem Baal, cessaram as chuvas e a terra ficou estéril. Só que Anat, sua irmã e esposa, encontrou o corpo, vingou-se de Mote e trouxe Baal de volta à vida. A partir daí, ele ressurgia todos os anos no mesmo ciclo de morte e ressurreição, explicando as estações de chuva que moviam a agricultura cananeia. E aqui já está a chave do problema. Israel vivia numa terra agrícola, dependia totalmente da chuva para sobreviver. Não é à toa que a tentação de adorar Baal era tão grande, parecia o atalho perfeito para ter segurança material. Se o hebreu passava dificuldades, o que lhe custava fazer uma oferenda a Baal para ver se a vida melhorava? Mas o Senhor não concordava com essa atitude. Estudiosos percebem que alguns salmos parecem roubar para Deus os títulos e atributos que antes eram dados a Baal. Um exemplo claro é o Salmo 29. Ali a voz de Deus é descrita como o trovão que ecoa sobre as águas, como a tempestade que parte os cedros do Líbano, como o terremoto que sacode desertos e descasca florestas. Tudo isso eram imagens associadas a Baal, o suposto senhor da tempestade. Só que o salmista deixa claro, não é Baal quem manda na chuva, no trovão e no relâmpago, é o Senhor, o verdadeiro dono da criação. Até mesmo o Líbano, lugar sagrado ligado a Baal, aparece sendo humilhado, as montanhas pulando como bezerros diante da força do Deus de Israel. É como se o salmo fosse uma ironia santa, mostrando quem realmente estava no controle. E tem mais, os povos da região acreditavam que Baal também podia restaurar a vida de alguém que tivesse morrido. Mas em 1 Reis 17, Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta, não em nome de Baal, mas pelo poder do Deus vivo. Deus estava demonstrando o seu domínio na esfera que muitos daquele tempo acreditavam que só Baal tinha poder. Falando em Elias, foi esse profeta quem protagonizou o famoso episódio da Batalha de Deuses no Monte Carmelo. Essa não foi apenas uma cena isolada, foi uma disputa carregada de significado. O contexto é que durante 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva em Israel. A terra estava seca, o povo desesperado e o Deus que supostamente controlava a tempestade, as chuvas e a fertilidade da terra permanecia em silêncio. Onde estava Baal, o senhor das nuvens? Ele não podia cumprir o que prometia, e esse silêncio era em si um golpe contra sua reputação, pois sua especialidade era justamente mandar chuva. Elias então reúne o povo diante do Monte Carmelo, situado entre os fenícios, adoradores oficiais de Baal, e Israel, que supostamente deveria seguir Yahweh. O profeta lança uma pergunta que ecoa até hoje: até quando vocês vão oscilar entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Era hora de decidir. 2 altares seriam preparados, 2 sacrifícios oferecidos, e o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como verdadeiro Deus. Mas a escolha desse sinal não foi aleatória. O fogo carregava 3 significados profundos. Primeiro, o fogo era um sinal da própria presença divina. Muitas vezes, quando Deus se manifestava, o fogo aparecia na sarça ardente diante de Moisés, na coluna de fogo que guiava Israel no deserto e até na visão do trono em Ezequiel. A ideia aqui é que o verdadeiro Deus teria que se revelar de verdade.
Segundo, o fogo era associado ao próprio domínio de Baal. Nas tradições cananeias, ele é retratado empunhando raios. Baal era conhecido como o Senhor do Fogo, da tempestade. Por isso o desafio era tão estratégico. Se Elias fosse atendido, o Senhor estaria vencendo Baal justamente em sua área de maior orgulho. E terceiro, o fogo simbolizava a aceitação do sacrifício. Esse tipo de oferta era feita quando o povo pedia algo específico à divindade. E o pedido do momento era óbvio, o fim da seca. Se o fogo viesse, a oração estaria respondida. E a chuva posterior só poderia ser atribuída ao Deus que aceitasse o sacrifício. Assim, o fogo e a chuva estavam intimamente ligados nesse desafio. Os profetas de Baal começaram cedo gritando, dançando em volta do altar, até mesmo se cortando. Essa prática, inclusive, fazia parte de rituais de luto, pois nos textos antigos se dizia que até os deuses derramaram sangue quando Baal morreu. Tudo isso criava um espetáculo de desespero. Mas apesar do esforço frenético, nada aconteceu. O texto bíblico descreve de maneira irônica: ninguém respondeu, ninguém atendeu. Elias, por sua vez, zombava deles, dizendo que talvez Baal estivesse meditando, ocupado, viajando ou até mesmo dormindo. Isso é interessante porque nos textos ugaríticos, em que esse deus está envolvido, quando a deusa Anat vai procurar Baal, ela descobre que ele está caçando. A literatura ugarítica, que retrata sua morte, repete o refrão de que ele precisa ser despertado. A provocação de Elias não era apenas sarcasmo, mas uma cutucada direta na própria tradição religiosa cananeia. Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu o altar do Senhor, colocou a oferta sobre o altar e, para que ninguém dissesse que foi coincidência ou truque humano, mandou encharcar tudo com água 3 vezes, a ponto de escorrer e encher a vala em volta. Humanamente, não havia chance de fogo algum pegar ali. Então Elias orou: ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que reconduzes o coração deles de volta a ti. E naquele momento o fogo caiu do céu. E esse fogo não apenas queimou o sacrifício, mas consumiu a madeira, as pedras, a água e até o chão ao redor. Foi uma manifestação espetacular, incontestável. O povo, diante daquela cena, caiu com o rosto em terra e declarou em uníssono: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse não foi apenas um milagre isolado, mas uma mensagem direta. Baal, cujo próprio nome significava Senhor, se mostrou impotente. E Yahweh, que os israelitas chamavam de Adonai, também Senhor em hebraico, mostrou quem realmente detinha a autoridade sobre a criação. E se esse fogo do céu já havia humilhado Baal diante de todos, o que veio depois selou a vitória. A chuva finalmente voltou à terra, encerrando os anos de seca. Ou seja, o Deus que mandou fogo foi também o Deus que mandou a água. Ele venceu em todas as áreas que diziam que Baal podia dominar. O episódio no Monte Carmelo não apenas desmascarou um falso Deus, mas marcou para sempre que só o Senhor é digno de devoção. Mas aqui vem a pergunta: se Javé era o Deus nacional de Israel, o Deus que libertou o povo do Egito e deu a terra prometida, por que haviam tantos profetas de Baal espalhados pelo seu território? A explicação é bem menos absurda do que parece. É importante lembrar que antes mesmo de Israel existir como nação, Baal já era um deus extremamente popular em Canaã. Quando Israel e Judá se estabeleceram naquela região, esse culto não simplesmente desapareceu. Pelo contrário, continuou ativo dentro do território israelita. Isso porque Israel desobedeceu ao mandamento divino de eliminar totalmente os povos cananeus. Como consequência, Deus permitiu que esses povos permanecessem e, junto com eles, seus cultos idólatras. A idolatria, então, não foi apenas fruto da fraqueza do povo, mas parte de um juízo divino. O Senhor transformou os deuses falsos em laços, para que Israel aprendesse, muitas vezes pelo sofrimento, que só Ele é o verdadeiro Deus. Além disso, os reis e rainhas favoráveis a esses ídolos, como Acabe e Jezabel, patrocinavam centenas de profetas, sustentando-os com comida, influência e prestígio. Jezabel, por exemplo, trouxe de sua terra natal, Sidom, sacerdotes e profetas de Baal, e os instalou em Israel como parte de uma política religiosa idólatra. Outra questão intrigante é: se Baal era um deus falso e impotente, por que Israel caía na adoração a ele tantas vezes? A resposta não é tão simples, mas revela muito sobre o coração humano. Primeiro, a religião cananeia tinha um apelo visual e concreto, enquanto o Deus de Israel se revelava como o absoluto outro, sem imagens, sem representações. Os cananeus enchiam suas cidades com estátuas, postes sagrados,
bois de metal e figuras femininas de fertilidade. O povo hebreu, acostumado a lidar com um Deus invisível, podia sentir dificuldade de se relacionar com esse conceito abstrato. Já Baal e outros falsos deuses vinham com imagens palpáveis, que pareciam dar forma ao divino. Eram deuses que se podia ver. Mas a coisa não para por aí. O culto a Baal oferecia também um atrativo carnal. As festas religiosas eram regadas a bebedeiras, orgia e prostituição ritual. Em outras palavras, a adoração era usada como desculpa para extravasar desejos proibidos. Enquanto o culto ao Senhor exigia santidade, disciplina e fidelidade, Baal oferecia um pacote de prazer imediato. Era a idolatria embalada com diversão. Outro fator era o pragmatismo desesperado. Quando surgiam secas, crises ou derrotas militares, o sincretismo entrava em cena. Eles não abandonavam o Senhor oficialmente, mas abriam brechas, tentavam garantir benefícios com outros deuses. Era como ter um plano B espiritual. A própria arqueologia confirma essa inclinação. No deserto do Sinai foram encontradas inscrições pedindo a bênção a Yahvé de Samaria e a Zerá, mostrando que o povo misturava o culto verdadeiro com idolatria, considerando até mesmo que Deus tivesse uma esposa. Talvez você esteja pensando, ok, isso é história antiga, mas o que tem a ver comigo? A resposta é tudo, porque os ídolos mudaram de nome, mas continuam oferecendo as mesmas promessas falsas: prosperidade enganosa, prazer sem compromisso, segurança sem confiar em Deus. Os baais modernos não têm altares de pedra, mas ocupam os altares do nosso coração. Dinheiro, status, poder, relacionamentos, todos podem se tornar nossos senhores quando roubam o lugar de Deus. Então a pergunta de Elias continua ecoando: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Agora, nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, eu falo mais sobre outros falsos deuses que também estão na Bíblia. Fica na paz e até a próxima.